Olá, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje nós vamos ter um bate-papo sobre música e comunicação. Vou ter o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Aldeia o jornalista especializado em música pop, Humberto Finati, no primeiro bloco, e no segundo bloco, Ney Hugo, do Espaço Cubo Comunicação, lá de Cuiabá. Boa noite, Humberto Finati. Bem-vindo a Ideias da Aldeia. Muito obrigado pelo convite e, assim, eu estou o próprio turista, né, paulistano visitando a Amazônia, o Acre pela primeira vez, então espero que não tenha problema estar com, né, mais à vontade de bermuda, sandália, essa coisa toda. Eu acho que o que importa é o conteúdo, né, Finati? Tá certo, tá Finati, certo. só para contextualizar e também para apresentar você para as pessoas que estão em casa, você é um jornalista que escreve sobre música há 20 anos, já escreveu para veículos como a Folha de São Paulo, Estadão, Veja Isto É, e atualmente escreve para a revista Dinamite, online, e também para Rolling Stone brasileira. Exatamente, a Dinamite, que é uma das principais revistas voltadas para o rock independente no Brasil, ela existe há 13 anos, a edição impressa, né? E o site existe há 5 anos, e o site é um dos principais sites, é um dos principais portais voltados para o rock alternativo no Brasil. Ele tem 3 milhões de page views por mês. E agora está chegando às bancas na sexta-feira próxima a edição brasileira, né, de uma das principais revistas do mundo, que é a americana Rolling Stone, que ela existe há 40 anos, lá nos Estados Unidos ela tem 1 milhão de exemplares de tiragem, e aqui ela vai sair com a tiragem inicial de 100 mil exemplares. Como eu já trabalhei na grande imprensa musical, de cultura, e eu conheço o pessoal da revista, eles perguntaram se eu queria escrever, eu também estou escrevendo por lá. O Finati, aí é que eu te pergunto, você escreve sobre música pop há 20 anos. Exatamente. Como é que nasce essa profissão? Como é que você decide ser jornalista e escrever sobre música? Eu acho que não existe uma decisão, tipo, vou ser jornalista, vou escrever sobre música. No meu caso, tem sempre você convive com o meio. Meu pai era publicitário, minha mãe era artista plástica. Então, desde pequeno, eu estava lá, mexendo ali, aqui, vendo ele em reuniões, tal, lá na agência que ele era sócio e tudo, e tinha máquina de escrever em casa, eu ficava catando milho na máquina de escrever lá, né, e um dia eu brinquei, vou ser jornalista quando eu crescer e tal. E aí foi, mas assim, não foi uma coisa pré-estabelecida, assim, né. Com 14 anos eu comecei a escrever em fanzine do colégio, depois passei para jornal de bairro e foi. E aí, Finati, você, a época da tua descoberta como jornalista foi uma época muito promissora para o rock brasileiro, que foi a década de 80. Sim. E você esteve em São Paulo, morando em São Paulo, você acompanhou o surgimento de várias várias bandas que hoje figuram no imaginário coletivo. Imaginário coletivo, mesmo que elas não tenham importância que já tiveram, ou não vendam tanto como já venderam, mas continuam com seus nomes, já fazem parte da história da música brasileira, né? Como é que foi viver isso, Finati? Então, o que eu sempre falo, assim, foi uma coincidência muito grande que eu fui ser jornalista e tal, e quando eu comecei a escrever, que foi exatamente a primeira, assim, eu já tinha escrito em jornal de bairro, em fanzine de colégio, e quando eu consegui a primeira oportunidade numa revista que circulava em banca em todo o Brasil, e recebi por aquela matéria, foi em maio de 86, e estava no auge do chamado B-Rock, né, que é o Brasil Rock, a gente chama a cena brasileira dos anos 80 de B-Rock, Brasil Rock, né, e estava no auge isso, Legião Urbana, Titãs, Paralamas, Plebe Rude, Capital Inicial, Ira, Ultraje a Rigor. Essas bandas todas estavam no auge em 86 e todas começaram ali por 82, 83, numa cena também muito parecida com a que existe hoje, né? Com a cena independente de hoje. Nenhuma banda dessa começou em grande gravadora, já lançando disco para uma multinacional e tocando em rádio que nem louca. Todas elas vieram de um cenário independente também. Finati, já que você tocou nesse assunto, as bandas, hoje o teu trabalho é muito reconhecido por conta de você procurar novas bandas no cenário e estar resenhando, enfim, falando sobre essas bandas. Qual é a relação que você faz da cena que existe hoje na música independente brasileira, mais especificamente no rock, com essa que aconteceu na década de 80? Exatamente o que eu estava falando agora. Inclusive, antes de você ressaltar, justamente, chegou um ponto na minha trajetória jornalística que eu resolvi lançar um olhar sobre essa cena independente, que ela estava crescendo muito, e a cena mainstream brasileira estava passando por um processo de estagnação muito grande, de não renovação musical. E eu comecei a olhar, de onde está vindo novidade, assim, coisa bacana, legal, de bandas que não estão, de bandas, não seja de rock, de rap,
de hip hop, de música popular brasileira mesmo, de coisas, de nomes que não estão no grande circuito do mercado musical brasileiro, né? Estão ali começando ali de baixo, no subterrâneo. E a relação que eu faço em relação justamente disso hoje, o que acontece hoje com aquela época, é que assim como existe uma cena independente hoje, naquela época existia também. Ira tocava em porões em São Paulo, porões em barzinhos, antes de ser contratado para uma gravadora grande. Lá em Brasília, a Legião Urbana tocava em festas para os universitários, né? Capital Inicial também. E mesmo os primeiros shows dessas bandas em São Paulo também foram Eu vi show do Legião Urbana para 50. O primeiro show da Legião Urbana foi num bar em São Paulo, Napalm, chamado Napalm, em 83, tinha 50 pessoas no show, 50 pessoas. Certo? Então, a diferença que existe de hoje para aquela época, que naquela época tudo era muito mais difícil, assim, não existia... hoje você grava vocês que têm banda aqui no... Vocês sabem disso, tal. Hoje grava-se um CD com um computador no quarto, você consegue gravar um CDzinho, compor música ali e gravar. Naquela época não existia mídia, não existia assim, mídia eletrônica, não existia internet, não existia MTV, não existia nada disso. E existia vinil. Certo? E vinil era uma coisa muito mais difícil, um processo muito mais difícil. Você chegar, tinha que gravar todo o material em estúdio, como isso não mudou até hoje, tem que entrar em estúdio, gravar. O processo da fabricação de transpor aquilo para você chegar ao consumidor final, tinha que mandar cortar o vinil, prensar o vinil, né, aquela coisa toda. Então não era como é hoje, com essa facilidade que tem hoje. Ô, Finati, te interrompendo, essa cena da década de 80, da música brasileira, mais especificamente do pop rock brasileiro, que se consolidou durante a década de 80, teve uma abertura muito grande a partir do momento que alguns jornalistas também lançaram um olhar sobre isso. Sim, exatamente. E um dos nomes que sempre são referenciados quando esse é o assunto é o Hermano Viana, que trabalhava no Rio naquela época e que deu uma certa abertura. Isso qual é a relação que a imprensa, a importância que a imprensa ou que os jornalistas especializados têm nesse processo de construção? Tem o processo justamente de abrir o olho, não que nós sejamos gurus visionários, mas de ter alguém que lance um olhar sobre o que está acontecendo e diga, porque o pessoal de gravadora ou de mídia grande, às vezes o pessoal eles não estão o tempo todo acompanhando tudo mesmo. Quem deveria fazer isso, pessoal, diretor de gravadora, ele não tem um olhar sobre isso. Ele tem os olheiros assim, mas tem muita coisa que escapa da mão dele, tá? Então naquela época teve o Hermano Viana, teve, como eu falei agora há pouco antes de começar a gravar, teve a Rádio Fluminense no Rio de Janeiro, que era chamada Maldita, Fluminense FM. Ela começou em 82. E ela provocou uma revolução naquela época. Isso é uma pedra fundamental que foi a Fluminense FM. Ela provocou uma revolução que justamente quem trabalhava nela era o Hermano Viana, era o Maurício Valadares, que hoje é fotógrafo no Rio. Certo? Então, eles que dirigiam, se eu não me engano, eram eles que dirigiam a Flu, né, a Flu FM. E eles pegavam, hoje existe CDR, CD demo, né? Naquela época não existia CD, era fitinha cassete. Então eles pegavam fitinhas cassetes que as bandas mandavam para a rádio, fazer uma seleção mínima de critério, de qualidade, se a fita estava minimamente boa para ser tocada no ar, né? Eles começaram a tocar, e foi assim que Paralamas começou a tocar a Fluminense FM, que de Abelhas, Abóboras Selvagens naquela época, e por aí vai. Então, eles eram jornalistas, um era jornalista, outro era fotógrafo, o irmão é antropólogo, inclusive, se eu não me engano, né? É antropólogo. Antropólogo. Então, eles tinham esse apego pela cena musical também, e estavam de olho. Assim como eles, tinham outros jornalistas que faziam isso também, que era o Ezequiel Neves, que depois virou produtor do Barão Vermelho, a Ana Maria Baiano, Zé Emílio Rondon e por aí vai. Hoje em dia, tem uma série de jornalistas, que modestamente eu me incluo neles, sério, que fazem a mesma coisa, que lançam esse olhar sobre o que está acontecendo, sobre o que não é conhecido ainda, e sobre o que de bom existe nessa cena que não é conhecida ainda, e fala, aí põe em sites, né? Hoje tem internet como não tinha naquela época, hoje coloca em blogs, em sites, olha pessoal, está acontecendo isso, sai na Dinamite, no site da Dinamite, sai em outros sites também. Olha, está acontecendo isso, tem um festival no Acre, tem um festival em Cuiabá, tem o Los Porongas, tem o Macaco Bong, tem essa banda tal. E aí, eventualmente, alguém de uma gravadora vai ler isso e fala, porra, deixa eu ir para ver o que é realmente isso que o cara está falando. O Finati, já que você tocou também nesse assunto com relação a essa descentralização da música brasileira hoje, muito disso passa pelos
pelas novas formas dessa música se manifestar. E uma Sim. dessas formas são os festivais independentes. Você veio ao Acre para cobrir o Festival Varadouro, que acontece sexta e sábado, no Mamão Café. Como é que você enxerga esse tipo de manifestação? Os festivais independentes, qual a importância disso? É uma coisa fantástica, porque eu estou te falando, existia cena independente no Brasil naquela época como existe hoje. E a vantagem que todas as bandas hoje, as bandas podem assim levantar lá para o céu, que hoje em dia existe internet, existe cobertura ostensiva de veículos grandes para a cena alternativa, certo? Ostensiva até em jornais, em cadernos de cultura de jornais diários. E tudo isso possibilitou um impulso para a cena. Tem a tecnologia ajudou também, tecnologia de equipamentos para os músicos ou mesmo de gravação. Tudo isso impulsiona uma cena que está se espalhando pelo Brasil inteiro com festivais que naquela época isso não existia também, não existia festival independente no Nordeste, em Natal, não existia festival em Rio, porque você pode até nesse ponto falar melhor do que eu, mas até onde eu sei não existia festival no Acre, não existia festival em Rondônia. Não festivais desse nível, existiam outros festivais, mas festivais competitivos sim, e mais muito relacionados à música popular brasileira. Não existia festival em Cuiabá, então hoje se espalhou e é uma coisa fantástica, porque é isso que está dando espaço e fazendo surgir nomes assim, está descentralizando lá de São Paulo. Antigamente tudo era concentrado em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, né? Hoje, por exemplo, festivais como esse estão revelando uma banda como o Vanguard de Cuiabá, que está prestes a se tornar uma grande banda, mesmo entre a mídia. Aqui no Acre, aqui em Rio Branco, eu acho Los Porongas e o Camundongos fantástico, certo? Então, a coisa está se espalhando pelo Brasil inteiro e está vendo essa facilidade de comunicação que todo mundo pode tomar conhecimento lá de São Paulo ou estando em São Paulo, estando aqui, do que está acontecendo aqui ou em outro lugar. Finati, você já teve um contato com as bandas, inclusive em outros eventos que as bandas acreanas já se apresentaram, se apresentaram no ano passado e mesmo esse ano. Qual é a expectativa que um jornalista de São Paulo, que nunca veio ao Acre, tem de um festival ou de bandas e artistas do Acre? É preciso ter uma visão muito, desvinculada de preconceito em relação a isso. No meu caso, como eu estou mais acostumado, já fui para Cuiabá algumas vezes, para Natal, para Goiânia, e tudo, você vem um pouco mais assim, tranquilo em relação a isso, você sabe que tem alguma coisa ali. Agora, geralmente, por mais que a pessoa seja informada, não sei o quê, tem aquela certa arrogância de morar lá no Centro-Sul, né, no Sudeste, em São Paulo, no Rio, e de repente é convidado para vir para cá e achar que aqui não tem nada, certo? Vai falar, mas o que vai ter lá? Tanto que quando eu vim para cá, amigos meus em São Paulo, mas você vai fazer o quê em Rio Branco? Eu falei, vou cobrir um festival de rock, mas tem rock lá? Eu falei, lógico que tem. Mas tem bandas lá? Tem, com certeza, tem bandas tão boas quanto aqui. Então, boa parte das pessoas, mesmo algumas que lidam com mídia lá em São Paulo, que deveriam ter uma percepção mais aberta, mais despossuída de preconceito em relação a esse tipo de questão geográfica, certo? Elas acham que não rola esse tipo de movimento aqui, né? Correto. Finati, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai continuar esse bate-papo sobre música e comunicação com o Ney Hugo, do Espaço Cubo de Cuiabá, que também é músico, é baixista da banda Macaco Bong. Grande cena de Cuiabá, viu? O Macaco Bong é sensacional, a cena toda lá é fantástica, tem a Cubo lá que está fazendo um trabalho maravilhoso lá, de festivais, de tudo também. O pessoal de Cuiabá está de parabéns, inclusive. Finati, qual que é o endereço da Dinamite, para que as pessoas possam acessar e conhecer um pouco mais do teu trabalho? Certo, é www, isso do site, do portal, né? www.dinamite com y, dynamite, né? .com.br. E lá, o que as pessoas vão poder encontrar? Vão encontrar uma ampla cobertura da cena independente brasileira e estrangeira. Certo, 70% da pauta editorial, tanto da revista da edição impressa, que ela sai de 2 em 2 meses, né? Tanto a pauta editorial da revista da edição impressa quanto do site, 70% dessa pauta é voltada para a cobertura da cena independente. Correto. Finati, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente volta, continuando esse bate-papo sobre música e comunicação, agora no segundo bloco com o Ney Hugo, do Espaço Cubo Comunicação.
Estamos de volta no Ideias da Aldeia, que hoje tem como tema música e comunicação. Nesse segundo bloco eu vou conversar com o Ney Hugo, ele que é músico, baixista da banda Macaco Bong, do Mato Grosso, e também faz parte de um coletivo que está revolucionando a cultura no Mato Grosso, que é o Instituto Espaço Cubo. Boa noite, Ney, bem-vindo a Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo, obrigado pelo convite. Ney, para a gente começar a entender um pouco isso, o que é o Instituto Espaço Cubo? Sim, cara, o Espaço Cubo é um instituto cultural com várias frentes de ação, assim. E tem ações na música, ações no audiovisual, a gente tem a ONG Volume também, que é Voluntários da Música, que visa a qualificação musical dos instrumentistas da cidade, né? Que é realizada até a Semana da Música pela Volume, né? Que é uma semana de qualificação musical, assim. Que esse ano, por exemplo, a gente contou lá com o Di Stefano, com o Dario Galante, que é um pianista italiano, com o Polaco, entre outras várias ações. A gente faz o Festival Calango, o Grito Rock também, que a gente, como até o Finati falou agora há pouco, dessa nova cara da música brasileira que vem surgindo, né? Então, assim, no Festival Calango tocam bandas do Acre, bandas de Belém, bandas do Brasil todo, bandas do Nordeste e tal. Ney, no bloco anterior, quando a gente conversava com o Finati, eu fiz uma pergunta para ele que era assim, como é que o cara decide ser jornalista e escrever sobre música, né? Uhum. E assim, o Finati está nisso há 20 anos. Você tem só 21 anos e assume dentro do Espaço Cubo, além de ser músico, de ser baixista, uma função de trabalhar a comunicação, inclusive treinando pessoas. Uhum. Você, inclusive, está ministrando oficinas aqui no Acre, nessa tua estada por aqui. Como é que isso se desenvolve, essa relação da comunicação e da música? Quando é que você descobriu isso? Porque isso é uma experiência interessante. Muita gente em casa pode estar assistindo a entrevista e pensar, pô, como é que eu faço para começar a me envolver com isso, enfim, a escrever sobre música? Sim, esse interesse por música e comunicação veio de uma insatisfação que eu tinha de buscar modos de vida os mais comuns, assim, o lance de ter um emprego, 8 a 6, saca? E, assim, sempre buscando caminhos de como eu poderia ser um profissional satisfeito trabalhando disso, saca? E não encontrava, assim. E eu sempre curti escrever, sempre li muito e tal, então já tive esse interesse pelo jornalismo e tal. E no início da adolescência eu tive interesse por música, assim, comecei a aprender a tocar e tal, então já meio que sempre fui linkando as duas coisas, sempre gostei de escrever sobre bandas, tinha um blog pessoal e tal, mas ainda não tinha um contato com o independente, com o alternativo, e não via que eu poderia sobreviver daquilo ali, então ficava sendo a música e a comunicação como um hobby, e eu visualizava outras perspectivas profissionais, assim, insatisfatórias para minha pessoa, né? Mas aí depois eu comecei a visualizar esse processo do independente que vem acontecendo hoje no Brasil, que é possível, assim, né, a gente poder se profissionalizar fazendo esse tipo de coisa. E eu já tendo lá em Cuiabá esse contato que eu consegui estabelecer foi com o Espaço Cubo mesmo, que eu sou um dos membros, mas eu não estou desde o princípio, correto, desde o surgimento do Instituto, né. E assim, interesses em comum as pessoas sempre acabam se encontrando uma hora ou outra, né. Correto. E foi isso que aconteceu. Ô Ney, você é baixista também da banda Macaco Bong, que é uma banda que tem ganhado um destaque, é um trio instrumental que faz um combo de jazz, fusion, rock, e tem ganhado um destaque muito grande nessa cena independente. Como é que dá para conciliar o fato de ser músico e trabalhar diretamente dentro disso que chamam cadeia produtiva da música? Cara, na verdade, a banda Macaco Bong, ela não tem o viés banda, assim. A banda é um instrumento político a mais dentro de todo esse trabalho de agregação, de descentralização e tal. Por exemplo, o que está acontecendo aqui no Acre, né, que o Macaco Bong vai tocar no Varadouro, e como eu já estava lá em Porto Velho, né, na festa do Casarão, que aí a gente já aproveitou para poder estar fazendo, passar essa semana aqui, que como a gente pode até falar daqui a pouco sobre o trabalho de oficina que a gente está fazendo lá do Aquiri, claro, né, quem está fazendo a produção de conteúdo do Festival Varadouro. Então, assim, é bom aproveitar esse trabalho da banda, que sempre está viajando e conhecendo novos lugares, para, além da banda tocar no festival, a banda conhece quem são os agentes culturais dali, saca quem são os produtores, quem são os selos, como que funciona a sonorização, as empresas que fornecem estrutura de sonorização para as bandas, quem são os caras que têm os veículos alternativos ali, os blogs, os fotologs que
que divulgam a cena, que trabalham com essa informação e tal. Então a banda tem esse viés, assim, então acaba que uma coisa não atrapalha a outra, e sim uma coisa ajuda muito a outra, assim. Correto. Ô Ney, agora, essa é uma postura do Macaco Bong. É claro que tem bandas na cena independente que não pensam dessa forma tão coletiva como o Macaco pensa e age, assim, que a gente já teve a oportunidade, inclusive, de se encontrar em festivais e ver como é que vocês estão sempre trabalhando em cima do palco, enfim, fazendo matérias. Como é que você enxerga isso hoje no Brasil? As bandas que estão surgindo, essa cena que vai se criando, essa tão falada cena independente, os jornalistas que vão prestando atenção nisso, como é que você enxerga a maneira como as pessoas estão se inserindo nisso? Essa cena independente, ela gera emprego, ela gera renda, ela forma as pessoas? Sim, isso já vem acontecendo, assim, mas sobre essa questão que é colocado a questão do mapeamento da cadeia produtiva, né? Que, por exemplo, é fato que um festival que acontece hoje numa cidade gera muito emprego e renda para aquela cidade, porque movimenta hotelaria, movimenta banheiro químico, movimenta segurança, movimenta as empresas de sonorização e luz que estão fazendo aquilo ali. Então, assim, gera realmente muito emprego e renda. Daí, há muitos desses festivais serem realizados com o apoio do poder público e tal, porque é um investimento cultural na cidade, né? E o próprio público mesmo que vai nesses festivais e vê que é possível aquilo ali acontecer e tem vontade de ter uma banda, já começa a comprar seu instrumento e ensaiar, saca? Molecada nova mesmo. Ou o cara que curte tirar foto já tem um contato ali com os fotógrafos que não são aqueles seres intocáveis que estão em cima do palco, mas que perambulam ali pelo festival, assim como as bandas também. Quebra aquele mito de que o artista é uma coisa distante e que o cara que tem vontade jamais pode ser aquilo, né? Então, assim, rola essa integração isso acaba sendo bom para a cidade mesmo, saca? Então, assim, já vem acontecendo, mas ainda é umas coisas... Como esse levante cultural está tendo focos em capitais, assim como Cuiabá, como aqui em Rio Branco, Belém, no Pará, Londrina, Uberlândia e tal. O que está acontecendo é que esses produtores estão se reunindo, né, até através dos trabalhos do circuito fora do eixo, as reuniões, os debates e tal, que inclusive vai acontecer aqui no Varadouro essa semana, que o pessoal vem batendo nessa questão do mapeamento da cadeia produtiva, que é justamente isso que eu tinha falado agora há pouco, de mapear quem são as produções de cada cidade, saca? As empresas de sonorização, os jornais impressos, a galera que trabalha com a comunicação alternativa, para poder estar interligando isso e tornar realidade o viver de música, o viver de audiovisual, o viver de cultura alternativa no Brasil. Ney, Rio Branco, assim como várias cidades no Brasil, carece de um espaço, não seria de espaço, porque o espaço ele acaba acontecendo, mas de pessoas habilitadas ou com tempo disponível para escrever sobre arte e cultura. E uma das frentes de trabalho do Espaço Cubo em Cuiabá, que tem dado muito certo, é o núcleo de produção de conteúdo. Ou seja, são as pessoas que trabalham para produzir conteúdo para enviar para a imprensa e está munindo os jornais, as televisões e outros veículos de mídia, como a própria internet possibilita, de informação de cultura, de arte e muita coisa relacionada à música também. Isso aqui no Acre é uma coisa que ainda está engatinhando. Uma das razões de você estar aqui antes do festival estar acontecendo é de estar fazendo essas oficinas com a equipe que está produzindo conteúdo, inicialmente do Festival Varadouro, mas que vai começar a escrever sobre arte e cultura, mesmo que depois que o festival passe. Como é que está sendo essa experiência? Então, uma das coisas que me surpreendeu aqui em Rio Branco foi isso mesmo. Por exemplo, vocês terem aqui, no caso a gente, enquanto brasileiros, né, ter a TV Aldeia, a Rádio Aldeia, que são funcionamento estatal, né, e que tem essa abertura, assim, são programas inteligentes e tal, eu estava colocando isso agora na rádio. E dentro disso também já me surpreendeu que tem um grupo já pensando comunicação, sabe, que são um grupo de 4, 5 pessoas que já estão pensando em comunicação com viés alternativo. E, além de tudo, um adendo melhor ainda desse processo é que eles estão visualizando, como no caso aqui, né, que é o nome do processo ali, eles estão visualizando não como uma empresa, né, eles já estão visualizando isso mesmo, de estarem trabalhando a cultura alternativa, assim, e pensam em sobreviver daquilo, assim, então isso é muito interessante. E o que a gente está fazendo, o trabalho, assim, eles estavam participando da produção de conteúdo do Festival Varadouro, e que o trabalho que eles estão fazendo é basicamente os trabalhos que a gente faz lá em Cuiabá, quando tem os festivais, o Calango, o Grito Rock, e no decorrer do ano mesmo, que a gente
faz assessoria de imprensa para bandas e para os eventos que acontecem, né? Então, assim, batendo até na questão da troca de tecnologia também, que o Circuito Fora do Eixo propõe, que você está indo no festivais... Tecnologia de gestão cultural. Sim, não necessariamente tecnologia eletrônica, né? Às vezes as pessoas confundem a palavra. Mas tecnologia enquanto técnica mesmo, de manutenção das ferramentas que você tem para poder estar operando aquilo ali, né? Então, assim, a gente está trabalhando, o trabalho que está sendo feito com eles é esse trabalho mesmo de fotolog, site, produção de conteúdo, tá fazendo release das bandas e mandando para os jornais. Ney, inclusive, quem quiser acompanhar esse trabalho que já está sendo feito, pode acompanhar através do site do Festival Varadouro, www.festivalvaradouro.com.br. E já que a gente está tocando nesse assunto de internet e onde é que as pessoas podem conhecer um pouco mais desse trabalho, tem alguns endereços também que as pessoas podem conhecer o trabalho que está sendo feito em Cuiabá, em parceria com vários outros estados do Brasil. Eu queria que você desse esses endereços. Sim, a gente tem o blog do Espaço Cubo, né? É espaçocubo.blogger.com.br, blogger com 2 Gs. E a gente tem também, como Cuiabá é a sede da produção de conteúdo do Circuito Fora do Eixo, a gente produz lá também a Web Rádio Fora do Eixo e a Web TV Fora do Eixo, que é um programa, óbvio, né? Um programa de TV e um programa de rádio que estão sendo produzidos para a internet. E que conteúdo que eles trazem? O mesmo conteúdo impresso, só que com uma linguagem diferente, que é a linguagem falada, né? E no caso a linguagem televisionada. E assim, trabalha com bandas e com gestores culturais. Aí, por exemplo, o programa de TV, ele já tem um pezinho ali na produção do audiovisual independente, sabe? Então aparecem alguns curtas, além de estar aparecendo em entrevistas com gestores culturais e cobertura de festivais, inclusive o Varadouro vai ter cobertura da Web TV Fora do Eixo, ele tem também essa exibição ali de uns curtas autorais e tal. Já está sendo feito esse mapeamento de quem tá produzindo o audiovisual autoral independente. Então, assim, a gente tem esses veículos, né? É só colocando que a Web TV e a Web Rádio, eles estão no loadedzine.com/Fora do Eixo, que é o portal Loadedzine de São Paulo. Pode repetir o endereço pra gente? É loadedzine.com/Fora do Eixo. E Loadedzine escreve loaded, -e-zine. A gente está com esse endereço na tela. Ney, até é óbvio fazer essa pergunta, mas música e política não se desentranham? Eu acho que não, eu acho que é uma boa união, assim, porque a gente tem, a música é a expressão, né, então se você tem a preocupação com a movimentação política, você vai expressar isso na música, então assim, é até maneira de pessoas estarem visualizando aquilo. E não necessariamente você está passando uma mensagem política na música, mas você fazer uma música com a qual você consegue pessoas que se identifiquem com aquilo, e através daquela identificação, você não ser o artista mito, intocável, e você poder estar conversando abertamente com aquelas pessoas e trazendo aquelas pessoas para trabalhar com você, ou você está indo trabalhar com aquelas pessoas e está fazendo essa integração, música e política não são antagonistas, assim. E, por falar em música, o que as pessoas podem esperar do show do Macaco Bong no Festival Varadouro? Cara, vai ser bem louco, assim, porque, tipo, a gente já tinha uma certa ansiedade de vir pra cá, né, porque ano passado o Espaço Cubo teve aqui, não viemos todos e tal, mas teve uma representação aqui e a gente, em reuniões, tal, a gente ouviu falar muito dessa movimentação que rolava aqui, do público do Varadouro, que é bem quente, assim, acompanha as bandas, até as bandas locais. Ficamos sabendo do show do Piavila, foi um sucesso. Ano passado o Vanguard também, que teve aqui, comentou muito, assim, então a gente já tinha essa ansiedade de, nossa, Rio Branco deve ser massa, e assim, e eu que cheguei primeiro, já estou passando essa semana aqui, já estou vendo essa movimentação acontecer de certa forma, e já dá aquela ansiedade, não aquela ansiedade preocupante, mas aquela ansiedade gostosa, assim, de, nossa, que vai ser bom isso. Ney, muito obrigado então pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Mais uma vez eu que agradeço, Diogo, pelo convite. Valeu mesmo, uma ótima oportunidade aqui estar falando sobre esse processo que rola no Brasil, aqui num programa que é assistido por todos os municípios do Acre, né? Bacana. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse processo que está acontecendo e também assistir ao show da banda Macaco Bong, pode conferir o Festival Varadouro, que vai acontecer nos dias 20 e 21, sexta e sábado, amanhã e depois de amanhã, no Mamão Café a partir das 21 horas. Até a próxima e a gente se vê.